Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje vídeo que aquece meu coração e que eu amo sentar aqui pra gravar, que é o nosso Café com Palavra, né? Onde a gente faz um devocional juntas, aprendendo mais um pouquinho da Palavra de Deus, né? Que Ele possa falar aos nossos corações, ao teu coração e de encontro a você neste momento, né? É o que eu sempre falo com vocês, de mim eu não tenho nada pra dar pra vocês, mas aquele que me chamou, Ele capacita, né? Para que nós possamos falar do seu amor, fazer o ide do Senhor. A palavra do Senhor diz, né? Ide pregai o Evangelho. Então eu estou aqui para pregar, né? Para mostrar para vocês o quão gostoso é servir a Jesus e o quão bom é estar na presença dele e aprender mais um pouco da sua palavra, né? Então se você já gosta do Café e Palavra, já deixa o joinha que isso me ajuda demais e ao decorrer do vídeo vai deixando a tua mensagem aqui nos comentários também do que você tá achando do Café e Palavra aqui, tá bom? Mas vamos começar então o nosso devocional de hoje. Se você quiser acompanhar com a sua Bíblia, pegue ela, ou caso contrário, eu sei que esse momento vocês estão arrumando almoço, arrumando cozinha, né? Estão fazendo as coisinhas de vocês, então me coloque aí no cantinho da sua pia, né? Vai fazendo as suas coisinhas e ouvindo a palavra do Senhor, vai deixando absorver e entrar aí no seu coração, tá bom? Então, simbora, vamos aprender mais uma palavra hoje no nosso devocional juntas. E para o nosso devocional de hoje, eu vou trazer uma mensagem muito conhecida. Eu estava fazendo um devocional esses dias atrás e essa palavra me chamou muita atenção. E eu resolvi pegar essa palavra, usar o que foi feito, né, neste dia, para aplicar hoje na nossa vida, porque vocês sabem que toda palavra que eu leio, eu gosto de aplicar na minha vida nos dias atuais, trazendo aprendizado, fortalecimento, né, fortalecimento espiritual, sabedoria, né, e paz ao nosso coração. Então a passagem de hoje fala sobre o milagre da transformação da água pro vinho que Jesus fez, o primeiro milagre de Jesus aqui na terra, né? E essa passagem encontra-se no livro de João, tá bom? No capítulo 2, que vai falar acerca das bodas de Caná da Galileia, bodas em Caná da Galileia, tá bom? É uma passagem muito conhecida, né? A gente sabe que todo mundo sabe como foi esse milagre, onde Jesus transformou água em vinho, mas nós vamos estudar um pouquinho hoje, aplicando na nossa vida, o que essa palavra nos ensina nos dias atuais, tá bom? Então eu vou ler aqui, do versículo 1 ao versículo 11, tá bom? Mas depois você pode ler todo o texto, porque é um texto muito bonito e que eu tenho certeza que vai falar ao seu coração. Grifa ali, né, o versículo que você mais gostou, porque é sempre bom deixar grifado, porque toda vez que você ler ali, você vai lembrar do momento que Deus falou com você, tá bom? Então olha só, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles se encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde vinha, se bem que não sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Esse milagre é maravilhoso, né? A gente sabe muito bem como que foi a história. Jesus e sua família, sua mãe, e ele levou os seus discípulos para um casamento, né? E naquela época o casamento era um marco, né, gente? Era uma das festas mais importantes que os judeus comemoravam. E essa festa não durava um dia, né? Hoje as pessoas se casam e dura ali algumas horas a festa. Naquela época não, era toda uma preparação. Quando as duas famílias resolviam se unir, né, e fazer o casamento ali da filha com o filho, ou filho com a filha, enfim,
as duas famílias que iriam se unir, né? Porque quando você casa, se une ali, né, gente? Duas famílias. Havia uma preparação para acontecer aquilo. As pessoas tinham que fazer todo, vamos dizer ali, todo um roteiro para que tudo desse certo, quanto a comida, quanto a alimentação, né? Do que iria servir, do que iria se fazer no casamento. E o casamento não durava um dia, né? O casamento durava 7 dias ou até mais. Então tinha que ser uma preparação muito bem feita para que a festa ocorresse de um modo que agradasse todos os convidados e que fosse importante para os noivos, né? Então, creio eu que aquelas duas famílias, ao fazer o casamento dos seus filhos, né, eles fizeram esse projeto, esse planejamento e fizeram ali a festa. Mas como nós vamos ver, né, ao decorrer da história, chega no meio do casamento, o vinho acaba. E aí chega ao ouvido de Maria que o vinho acabou. Por quê? Aquela família que estava se casando eram amigos de Maria, né? Então fala que o vinho acabou. Maria chega perto de Jesus e fala, né, Jesus, o vinho acabou. E ele disse, o que eu tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Mesmo assim, Maria fala com os serventes, né, que estavam trabalhando naquele dia, faz tudo o que Jesus mandar. Então, passado um tempo, Jesus manda, né, que eles encham as talhas que estavam vazias de água e pede, né, para um dos serventes tirar a água que colocou na talha e levar para o mestre-sala. O mestre-sala naquela época era aquele que falava se o vinho era bom, se não era bom, porque era uma tradição, né? Servia um vinho bom para todos os convidados. O casamento só era bom, só era, digamos assim, frutífero, próspero, se o vinho da festa fosse bom, né? E aí eles levam para esse mestre-sala o vinho e aí eles chamam o noivo. E aí ele diz pro noivo, normalmente todas as festas que acontecem, né, eles servem primeiro o bom vinho e deixam o vinho pior para o final da festa. Você não. Você tem deixado o melhor vinho para o final da festa, né? Foi o primeiro milagre, o primeiro sinal de maravilha que Jesus fez. E ali os discípulos, né, creram realmente que ele era o Filho de Deus, que ele era, né, o Messias que era prometido, que todos os profetas, Isaías, Ezequiel, haviam profetizado, né? O Filho de Deus que viria para salvar o seu povo, né? Então ali eles viram a maravilha que Jesus havia feito. Mas agora nós vamos reaplicar o que aconteceu neste dia, neste casamento, nas nossas vidas. Como eu disse para vocês, aquelas duas famílias, elas tiveram um planejamento para que aquele casamento ocorresse. Assim é na vida da gente. É muito confortável quando as coisas acontecem na nossa vida da forma que nós queremos e da forma que nós planejamos. É muito gostoso que tudo vai bem, né? Aquele mar de rosas que tá tudo acontecendo bem, a coisa tá fluindo, tudo que você coloca projeto você consegue, as coisas que você pensa você consegue proceder, é muito confortável. E a mesma coisa foi com aquelas pessoas que estavam ali planejando o casamento. Eles estavam confortáveis com todo o planejamento que eles fizeram. Eles fizeram o planejamento de uma festa maravilhosa, porque os seus filhos estavam casando, era um momento muito especial, onde eles estavam comemorando com pessoas que eles amavam, família, amigos, chegados, né? E eles planejaram, acredito eu, por um tempo aquela festa, para que tudo acontecesse de forma perfeita, para que nada saísse do seu controle. Mas nem todas as vezes isso é possível. Há coisas em nossa vida que às vezes nós planejamos, mas não sai como planejado. E aí começa a ficar desconfortável. A gente se prepara, a gente tenta fazer coisas, a gente pensa coisas, nosso coração sente, né, que tem que ser daquele jeito, tem que ser daquela forma, e de repente parece que tudo vira e começa a sair tudo do planejado. Aquilo que você planejou não vai dar mais certo, você não consegue, vai ficando difícil, e assim são as lutas e as tempestades e os desertos que vão chegando na nossa vida. Naquele momento, no dia daquele casamento, eles não esperavam que o vinho acabasse. O principal acabar, o principal que não podia acabar foi o que acabou primeiro. E a festa não havia terminado, ainda havia dias de festa. Então o conforto que eles tinham ao planejar aquele casamento foi anulado. Aconteceu algo imprevisto naquele dia, aconteceu algo que eles não estavam esperando e que eles não podiam fazer nada, né? Porque eles tiveram um planejamento, mas não aconteceu como eles planejaram. E assim é na vida da gente.
É muito confortável, é muito gostoso quando as coisas acontecem do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, no momento que a gente quer, com as pessoas que a gente quer, né? Se fosse assim, seria muito fácil, né? A nossa vida seria um mar de rosas. Mas na verdade a gente sabe que isso não é verdade. A gente tá aqui, né, pra todo dia, eu falo que todo dia a gente mata um leão. Porque todo dia que a gente coloca o pé pra fora da cama, a gente sabe que vai vir desafios, que vai vir batalhas, e todos os dias é assim. A gente vence uma luta para depois vir outra. E cada luta que a gente vai passando, que a gente vai enfrentando e que a gente vai vencendo, vai nos tornando mais forte, vai nos tornando com mais fé, mais próximos a Deus, né? Mas isso não é confortável. Por muitas das vezes é difícil quando as coisas começam a sair do nosso controle. Nós queremos ter o controle de tudo, mas nós temos que saber que o controle de tudo somente está nas mãos de Deus. Só Ele tem o controle de toda a nossa vida e de tudo que nos cerca. Só Ele. Nós não temos esse controle. Apesar de nós querermos ter o controle de nossas vidas, nós não temos. O controle está nas mãos daquele que nos criou, daquele que nos chamou para o servir. A nossa vida está no controle nas mãos do Senhor. Mas no meio daquele conflito, daquele casamento, tinha um convidado de honra. Tinha um convidado mais que especial. Tinha Jesus. Jesus estava na festa. Jesus estava no ambiente. E quando Jesus está, é diferente. Fran, o que você quer dizer com isso? Quando nós aceitamos Jesus em nossas vidas, quando nós cremos no Deus que nos chamou, quando nós cremos naquele que morreu na cruz para nos salvar, a presença de Jesus naquele casamento transformou o imprevisto em milagre. E não é diferente na nossa vida. Quando nós confiamos no Senhor de todo o nosso coração, nós sabemos que em meio àquilo que nós estaremos enfrentando ou que ainda vamos enfrentar, que sai do nosso controle, a gente tem que saber que a nossa vida e a nossa confiança está depositada no Senhor. A palavra de Deus diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos num Deus Todo-Poderoso, né? O que quer dizer com isso? Tem muita gente que crê em si próprio, crê ali no seu dinheiro, na sua posição social, no que pode ter, nas pessoas que pode estar do seu lado, nas armas que vai ter. Nenhuma guerra ele confia na arma que ele tem e tudo mais. Mas nós que temos Jesus na nossa vida, nós confiamos no Senhor. E a gente sabe que se Jesus estiver presente na nossa vida, nós não precisamos temer a nenhum imprevisto que venha acontecer na nossa vida. E o que seriam esses imprevistos que podem acontecer na nossa vida, né? Talvez uma porta de emprego ser fechada, você perder o emprego, você ficar desempregada, né? Ou uma enfermidade que vai bater a sua porta, não só para você, ou às vezes alguém da sua família, né? Vai ficar adoentado, vai ficar com uma enfermidade, né? Ou será também que você pode ficar numa situação difícil financeiramente, você esteja enfrentando isso, ou outras coisas que podem acontecer na nossa vida que foge do nosso controle. É como eu disse, nós não conseguimos controlar tudo na nossa vida, né? Aquele que tem a chave da nossa vida e que pode mudar a nossa vida, que pode transformar a nossa vida, é somente Jesus. E é por isso que é tão importante a gente saber que se Jesus está presente na nossa vida, nós temos que apenas confiar. É uma confiança incondicional, a gente tem que confiar. Mesmo que tudo mostre ao contrário, nós temos que confiar. Quando nós olhamos lá atrás, quando nós olhamos aqueles que enfrentaram situações difíceis, a gente vai ver que mesmo nas situações difíceis, eles não esmoreceram a fé, eles não se esqueceram daquele Deus que eles serviam. Infelizmente, muitas pessoas, quando a luta bate à sua porta, quando a tristeza, quando a afronta, quando a dificuldade bate à sua porta, infelizmente esquece do poder de Deus. A gente limita o poder de Deus. O poder de Deus é inesgotável. Ele é um Deus que pode todas as coisas. Ele é um Deus que não existe impossível para Ele. Tudo é possível aos olhos do Senhor. Toda situação é transformada na hora que Ele quer. Ali naquele casamento, Jesus estava presente. O principal estava naquele casamento, a presença de Jesus. E o que era imprevisto se tornou milagre. E quando nós colocamos Jesus na nossa vida, nós temos que saber que o imprevisto
pode ser um milagre. Gerar testemunho dói, gerar testemunho é difícil, gerar testemunho é desafiador, mas quando nós passamos por esses imprevistos, passamos por essas coisas, colocando Jesus na nossa vida e colocando a nossa fé nele, depositando a nossa fé no Senhor, no final a gente sabe que vai ser vitória, que vai ter solução. Porque Jesus é aquele que pode fazer qualquer coisa pela sua vida, pela minha vida, independente do quadro que nós estamos vivendo, independente da situação que estamos enfrentando, independente do tamanho do problema que esteja na nossa vida. Não existe nada impossível para Deus. Não tem câncer, não tem desemprego, não tem fome, não tem dor, não tem angústia, não tem depressão, não tem nada que Ele não possa mudar, que Ele não possa transformar, que Ele não possa fazer. Então eu quero te dizer para você saber que se você convidou Jesus para estar na sua vida de morada, porque tem muitas pessoas que fazem de Jesus uma visita. Fran, o que você quer dizer com isso? Busca Jesus só no momento que precisa, mas quando está tudo confortável, esquece de buscar o Senhor, não ora, não busca, não caminha para a casa dele, não faz a vontade dele, né? Buscam outras coisas, buscam dinheiro, buscam fama, posição social, casas, carros, faculdade. Não que isso não seja importante, claro que é, a gente correr atrás dos nossos objetivos, correr atrás dos nossos sonhos, é sim muito importante. E Deus se agrada de quando nós não comamos o pão da preguiça e corramos atrás das coisas que nós queremos, é claro. Mas a palavra do Senhor também diz muito clara: buscai primeiro o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. E tem muitas pessoas que convidam Jesus para ser visita. Jesus vai ali, faz o que é preciso e depois que Jesus fez, se esquecem de Jesus. E aí, Jesus não faz morada, Jesus não faz presença. E às vezes o caos pode ser muito maior. Então você que está me assistindo, convide Jesus para fazer morada na tua casa, morada na tua vida, morada na tua história, não como visita. Jesus tem que ser o centro da sua vida, Jesus tem que ser o principal da sua vida. Se você tiver que abandonar coisas por Jesus, abandone, porque vale a pena. Vale a pena servir o Jesus incondicionalmente com toda a nossa vida e com todo o nosso melhor. Jesus não tem que ser o resto da nossa vida. Jesus não tem que ser o tempo que resta, o tempo que sobra, o tempo que dá. Não, Jesus tem que ser o primordial. Primeiro Ele e depois as outras coisas. Porque a gente sabe que se a gente tiver a nossa fé e tiver Jesus presente na nossa vida, o resto vai se acrescentando. Porque Ele está conosco. Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é aquele que é o médico dos médicos, o advogado dos advogados, o juiz dos juízes. Então, se Ele estiver na tua vida, não importa o que você esteja enfrentando, na hora certa, Ele vai fazer o imprevisto se tornar milagre na tua vida também, assim como Ele fez naquele casamento em Caná da Galileia. E hoje, com essa palavra dessa transformação da água em vinho, eu quero te dizer que é muito bom saber que nós podemos descansar no Senhor, né? A palavra do Senhor diz que não adianta a gente se preocupar com o dia de amanhã, porque a gente não pode nem acrescentar uma hora e nem tirar uma hora do dia que seja. Nós não podemos fazer nada a respeito do nosso futuro, do nosso passado. A gente só pode fazer relativo ao nosso presente. E como que você pode mudar o seu presente, fazer que o seu presente seja proveitoso, seja maravilhoso? É buscando o melhor em Deus, descansando no Senhor, independente do que você esteja enfrentando. Muitas das vezes, coisas que eu estou enfrentando no meu dia a dia, e às vezes eu me pego duvidando, reclamando e perguntando por quê, né? No mesmo momento, eu peço perdão a Deus, falo: Deus, me perdoa, porque quanta ingratidão. Quanta ingratidão. Às vezes a gente é tão ingrato com aquilo que Deus já nos dá, Deus já nos proporciona, que a gente não consegue ver o tanto de milagre, o tanto de coisas boas que Deus já faz por nós, pelos olhares de ingratidão que a gente tem, que a humanidade faz com que tenhamos, né? A comparação, a vontade de sempre ter mais, de nunca estar satisfeito com o que tem, é muita ingratidão. Mas a gente tem que começar a olhar com os olhos gratos para as coisas que nós já temos, para coisas que vivenciamos, né? Ver beleza nas coisas simples. Fran, o que é ver beleza nas coisas simples? Poxa vida, é você ter sua família,
ter seus filhos com saúde, ter o seu esposo do seu lado, ter uma casa para cuidar, ter uma comida para se alimentar, ter um teto sobre a sua cabeça, ter uma cama para você repousar. Já te dei tantos motivos para você agradecer, tantos motivos para você ser grata e ver que Deus já tem sido compassivo com você e comigo. Ele é compassivo, Ele é Pai, Ele não abandona, Ele não nega, Ele não vira as costas, Ele não mente. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Se Ele fala que vai fazer, Ele faz. Mas é na hora certa. Quando Maria chegou para Jesus e disse: olha, acabou o vinho, Ele disse: o que eu tenho eu contigo. Não é chegada a minha hora. Talvez este problema, esse conflito que saiu do seu controle, que você não está sabendo controlar, já fugiu, você não tem o que fazer, é só um milagre mesmo pela sua vida. Talvez é porque não chegou o momento ainda de Jesus fazer o que Ele tem que fazer. Mas se Ele está presente, pode ter certeza que na hora certa, Ele vai fazer. Ele vai fazer. O salmista Davi diz que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Então, seja o conflito que você esteja enfrentando, eu quero que você descanse no Senhor, ore, conte para Ele o que tu estás enfrentando, ponha nas mãos do Senhor a tua necessidade, porque Jesus é compassivo. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, Ele nos ajuda nas nossas impossibilitações. Às vezes nós dobramos nossos joelhos e não conseguimos nem orar, não sai uma palavra da nossa boca. Mas o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, ele leva ao Senhor as nossas petições, os nossos sofrimentos, as nossas ansiedades, as nossas preocupações e os nossos agradecimentos ao Senhor. Então Ele é compassivo. Ele é compassivo. Então eu quero que você descanse no Senhor e saiba que na hora certa Ele pode transformar a água e vinho da sua vida. O que talvez essa água hoje significa na sua vida? Fran, a água é a cura. Eu preciso que Ele transforme a minha doença em saúde. Amém, Ele pode fazer. Fran, a minha água é uma porta de emprego. Eu estou desempregado, meu marido está desempregado. Na hora certa Ele vai abrir as portas. Fran, a minha água na verdade é a libertação de alguém da minha família, do meu esposo, do meu filho. Ele vai fazer na hora certa por você. Continue firme, confiante, descanse nele, que na hora certa Ele vai transformar o imprevisto em milagre, assim como Ele fez naquele dia. Que a nossa água possa ser transformada em vinho na hora de Jesus, não na nossa hora. Porque talvez se fosse na nossa hora, não seria tão bom, não seria certo, nós talvez não saberíamos nem aproveitar o milagre que Ele tem para colocar aqui, ó, nas nossas mãos. Então Ele vai nos aperfeiçoando, Ele vai trabalhando em nós, Ele vai nos moldando, para que na hora que Ele possa dar a nossa bênção, nós estejamos preparadas para receber. Ali naquele casamento, os discípulos puderam ver o grande mestre que estavam com eles, o Filho de Deus. E esse mesmo Filho de Deus rasgou o véu. Esse mesmo Filho de Deus morreu na cruz. Esse mesmo Filho de Deus nos libertou das garras do inimigo, da chance de morrer nas mãos do inimigo. Ele nos deu a chance da vida eterna. Ele nos deu a chance de ter Ele conosco todos os dias das nossas vidas. Então, se Jesus faz morada na tua vida, a hora não chegou, mas vai chegar. É na hora dele que a água será transformada em vinho na tua e na minha vida. Amém? Bom, gente, é essa palavra que eu quero deixar para vocês. Que Deus possa continuar falando ao teu coração. Que Deus possa te dar calma nessa hora. Antes de fazer o devocional, eu orei, eu disse: meu Deus, leva ânimo para aquelas que estão desanimadas. Leva alívio para aquelas que estão preocupadas. Leva esperança para aquelas que estão desanimadas. Leva força para aquelas que estão fracas. Pai, leva fé para aquelas que acreditam não ter mais possibilidade de mudança em suas vidas. E Ele está levando, Ele está levando. Então receba no seu coração o abraço do Espírito Santo, a alegria de Jesus, porque perto de Jesus a tristeza tem que saltar de alegria. Então alegre-se no dia de hoje, regozije-se no dia de hoje que Ele fez para você e descanse. Descanse no Pai, nos braços do Pai. Descanse a tua alma no dia de hoje. Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo. E lembre-se de compartilhar esse vídeo. Talvez tenha uma amiga
ou alguém da sua família que também precisa ouvir essa palavra de que a água será transformada em vinho na vida dela na hora que Jesus quiser fazer. E Ele faz, porque Ele é aquele que promete e cumpre as suas promessas. O homem pode mentir, o homem pode enganar, o homem pode ser falho, mas aquele que nos chamou, não. Ele não é falho, Ele não é mentiroso, Ele não é político que promete e não cumpre, não. Ele é verdadeiro, Ele é bom, Ele é longânimo e misericordioso. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente!